Como se dá a manifestação do espírito de Elias, sendo que não há reencarnação? Desculpa a minha ignorância, mas minha sede de ter conhecimento é maior. Como se deu o quê? A manifestação do espírito. Quem é que te disse que o espírito de Elias se manifesta num homem? Quem é que te disse isso? Eu ouço, isso é essa doutrina de demônios que dizem assim, ele tem um espírito de Jeremias, tem um espírito do profeta não sei o quê, tem um espírito de profeta. Não façam isso. Quando a Bíblia diz que João Batista veio no espírito de Elias, se vocês não sabiam, é o próprio Elias. Uns estão dizendo, não, ele não era o Elias, mas só o espírito de Elias. Quem que te disse isso? E o que é isso? O que você chamaria de espírito de Elias? Está a pensar que é o dom que estava em Elias? Está a pensar que é uma virtude que estava em Elias? Deus não traz virtude das pessoas para a pessoa. Deus não vive de fotocópias. A fonte é Ele. Ele é a fonte de todas as coisas. E não precisa ir buscar em alguém que Ele usou na terra. Você está pensando que João Batista tinha o espírito de Elias? Veio no espírito de Elias, é o próprio Elias. Elias na terra para preparar o caminho do Senhor. Está escrito no livro de Malaquias, eis que envio o meu anjo que irá diante de ti para preparar o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E quem é esse Senhor? O anjo do concerto que em breve viria. Ainda não veio para se assentar no seu trono, mas já veio para morrer. Primeira vez esse anjo do concerto veio para morrer e não se assentou no trono, não teve espaço, nem lugar, não teve nenhum palácio, nenhuma cadeira de ouro, mas ele andou como um andrajoso para redimir a humanidade. Mas ele voltará a segunda vez, para agora, desta vez, vir se assentar no trono para reinar pelo século dos séculos. Mas uma coisa eu quero te dizer, glória a Jesus Cristo, João Batista era o próprio Elias. Ouviste, Espírito de Elias estava a dizer o anjo que Elias voltaria outra vez. Isso não é reencarnação, só seria reencarnação se fosse um ser humano. Ouviste? Os seres humanos não reencarnam, não existe reencarnação, mas o próprio Deus, Ele pode fazê-lo. Glória a Jesus Cristo. Já esteve na terra, Deus, ninguém lhe reconheceu. Quem vocês pensam, Melquisedeque? Vocês pensam que Melquisedeque era homem ou era anjo? Ou seres humanos? Vocês não podem entender as coisas do Espírito? Sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio e fim de dias. Só Deus é que não tem princípio nem fim de dias. Esteve aqui e andou com seus confederados. Abraão não entendeu nada. Abraão só compreendeu. Você está pensando que eles tinham essa revelação que o escritor de Hebreus teve? Ninguém tinha essa revelação. E Deus tinha encerrado tudo. Glória a Jesus Cristo. Para que ninguém entendesse. Ninguém nem tinha capacidade para pensar quem é o pai desse homem. Nasceu aonde? Viu? Quando eu começo a falar dessas coisas aqui, a agitação é muito grande, porque são mistérios que estão a ser revelados na terra. A agitação é a ira de Satanás, e os demônios estão a dizer, para de falar dessas coisas, os humanos não vão entender, para de falar dos mistérios, não fale. Parece que quando Jesus entrou na sinagoga, e o demônio gritou, eu te conheço, eu sei quem é você é um falso homem, você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Ouviu? Ninguém teve nem sequer revelação, entendimento para questionar, mas calma aí, esse vizinho, o pai dele quem? A mãe dele, porque Deus não permitiu. Quando o escritor de Hebreus vem para dizer que ele não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio, nem fim de dias, é revelação aos antigos confederados de Melquisedeque. Então os que habitaram com Melquisedeque nem tinham entendimento, nem poderiam nem questionar. Pois está escrito, aleluia, os homens gostam de investigar a própria glória, ou então os reis, e investigar a própria glória não é glória, mas Deus gosta de encobrir a sua glória, mas a glória encoberta um dia será descoberta, mistérios revelados, profundidade das riquezas, quando Deus quiser Ele o faz, glória a Jesus. E o escritor de Hebreus recebeu, muitos anos depois, que aquele Melquisedeque, que foi rei de Salém, glória a Jesus Cristo, sacerdote Deus eterno, e rei daquela cidade,
verdade, era um homem que não nasceu do ventre da mulher, nem saiu das tripas do homem, ou então da coluna. Sim, não tinha princípio nem fim de dias. E outro Melquisedeque, ou então a semelhança de Melquisedeque, é levantado, Jesus de Nazaré. A diferença somente que ele nasceu no ventre de uma mãe, mas porém não saiu das costas de um homem. E a sombra do Espírito cobriu a Maria e se achou consumida pelo poder do Espírito Santo. E o filho que ele nasceu foi chamado o Filho de Deus, Jesus, o Salvador dos pecados do seu povo. Sim, e por isso ele toma, glória a Jesus, o sacerdócio segundo a ordem de si mesmo. Melquisedeque é o próprio Jesus, Melquisedeque é o Pai Celestial, Melquisedeque é o Espírito Santo. Aleluia, saibam disso. Deus sempre ensaiou a sua manifestação na terra. E ele pode vos surpreender nessa dispensação para vos dizer, sabe quem foi fulano? Ele pode vos surpreender. Como? Lembra-se dos dois amigos, ou então dois companheiros no caminho de Emaús? O que eles falaram depois que Jesus tirou as escamas dos seus olhos para lhe reconhecerem? Será que quando ele nos falava, os nossos corações não ardiam? Cada um já se lembra, calma aí, mas quando ele me olhou, parece que viu alguma coisa, calma aí, como é que eu não pude entender? Eu vi, parece, não, eu vi, eu tentei ver, calma aí, mas nem capacidade tinham para questionar, cegueira, só quando ele quis e eles reconheceram, ai Senhor, sumiu, e voltaram a correr e vinham conversar, mas calma aí, será que quando ele nos falou, mas calma aí, o teu coração não batia? Não senti, parece, oh, aleluia! Glória a Jesus! O Filho não existe encarnação, nem reencarnação. Não existe. Viu? João Batista Elias. Se alguém te enganou que o homem volta a viver, vocês estão equivocados. Essa doutrina de demônios. Aos homens foi determinado e declarado para nascer, viver e morrer uma vez só. E depois disso vem juízo. Aos homens. Está escrito aos homens. Aleluia! Olha o mistério. Ouviu? Sabe que vocês quando interpretam a Bíblia, mas também o Espírito não vos abre o entendimento, né? Como os 12 irmãos de Emaús, porque também vocês buscam um pouco. Veja só, aos homens, se você aplicar esse versículo fora do contexto dos homens, você reprovou. Porque cada palavra tem um significado. Cada palavra juntada com outra palavra dá um significado diferente. Aos homens, e acabou. Então os que não são homens podem. Como o próprio Elias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.